Oi, gente, tudo bem com vocês? Essa vai ser a segunda parte da gravação sobre a lista 10, com a segunda questão. E da mesma forma que a primeira, eu dei preferência em mais detalhes na resolução dos lançamentos que são mais detalhados e que geralmente traz mais dificuldade na resolução, essa segunda parte eu vou fazer da mesma forma, passando mais rapidinho em alguns lançamentos que já foram feitos com mais frequências, que não exige tanta atenção e tanto detalhe. Então vamos lá. A questão 2 é bem parecida com a primeira, tem menos detalhes, mas tem uma questão ou outra que diferencia. A empresa Faia possui em 31 de 6 de 2022, após efetuados todos os ajustes, os seguintes saldos em suas contas patrimoniais: ajuste recuperável de veículo e equipamento, depreciação acumulada dos mesmos, bancos, capital social, contas a pagar, duplicados a receber, equipamento, investimento permanente somente, mercadorias, salários, seguros antecipados, veículo. Tem bem menos contas do que na primeira questão, né? Investimento é somente o permanente, mas tem equipamento e veículo, tem seguros antecipados, que vai seguir a mesma lógica do aluguéis apropriar que tinha no antigo exercício. E é isso, não tem nada de câmbio, de mudança cambial. Tá bem mais tranquila essa questão, em alguns pontos. Com base nas informações acima, elabore o balanço patrimonial. Copiei e colei aqui o balanço do Tadeu. Olha só. Acho que aqui nessa lista vai ter o gabarito. Aqui. Que eu coloco para vocês um balanço já grandinho, maior. Olha só, o balanço vai ficar assim. Bancos primeiro, depois duplicados a receber, mercadorias e seguros antecipados, porque seguro é um direito que a gente já vai usando. Assinou o contrato, já está usando, então vai entrar no circulante. Tudo isso aqui no circulante. São coisas que a gente usa em um período mais curto. E no não circulante vai ter os investimentos, o investimento e suas subcontinhas, o equipamento com sua depreciação e seu ajuste a valor recuperável. Esse ajuste é porque, além da depreciação que a gente calcula, o equipamento vai sendo usado, então ele vai tendo uma perda ali no seu valor. Ele também tem uma perda de valor já no mercado mesmo. Vão sendo lançados outros equipamentos mais novos, melhores, com tecnologias mais avançadas, esse equipamento vai ficando para trás, seu valor vai diminuindo. Então, assim, já vai tendo esse ajuste a valor recuperável, além da depreciação. E o veículo é a mesma coisa. Totalizando aqui o ativo no circulante. Do outro lado, no passivo, a gente só vai ter salários a pagar e contas a pagar, que provavelmente esses salários a pagar deve ter algum lançamento para sumir ele, e só capital social aqui. Bem mais tranquilo que o outro, né, gente? Aí tá, vamos para o primeiro lançamento. Ah, tem umas observações antes do primeiro lançamento. O estoque inicial, equipamento, veículo. Quando fala que o equipamento já havia trabalhado 10 mil horas, isso daqui se refere à depreciação dele. Por quê? Quando ele trabalha, ele vai perdendo um valor de depreciação, de uso. E se ele já trabalhou 10 mil horas, quer dizer que essa depreciação que está no nosso balanço. Ei, gente, cadê as contas aqui? Essa depreciação que está no nosso balanço, ó, equivale a 10 mil horas. Então, 40 mil de depreciação foi equivalente às 10 mil horas que ele já trabalhou. Veículos, a depreciação vem em porcentagem. A participação que a gente tem no investimento permanente é de 60%. E a pólice do seguro antecipado equivale a 10 meses, ou seja, e foi contratado em 30/6. Isso é importante de ver, por quê? Acabou de contratar. Então, o que vai estar aqui
no balanço é o tudo que tem. Se tivesse contratado há 2 meses, já teria depreciado, já teria tirado desse seguro duas partes dele, entendeu? Dessas 10 totais. Mas como acabou de contratar, esses 2.000 equivalem a esses 10 meses aqui de vigência. É interessante ver isso, porque vai que dá uma pegadinha na prova, né? Ou na vida real, sei lá. Mas, enfim, essas observações a gente vai ver com mais detalhe nas horas do lançamento de cada uma delas. Agora não. Primeiro lançamento: compra de instalações nas seguintes condições: 120.000, o valor total dela, sendo 30.000 à vista e o restante em 3 parcelas mensais iguais e consecutivas de 30.000. Nessas parcelas estão inclusos uma taxa mensal de juros de 10%. A estimativa de produção desta instalação é de 10.000 peças. O que aconteceu aqui? Ele foi lá e comprou uma instalação no valor de 120.000. Ele pagou 120.000. Não é que ela vale 120.000. Nessa compra, ele teve que pagar 120.000. Por quê? 30.000 ele pagou à vista e mais 3 parcelas de 30.000 e mais 90.000 parcelado. É claro que se ele comprou algo parcelado, vai ter uma taxa de juros embutido, porque quando se compra, quando se vende parcelado, tem muita insegurança nessa compra. Não se sabe se a pessoa realmente vai conseguir pagar, não se sabe se aquele equipamento vai valorizar ou desvalorizar. Tem um monte de taxa sobre, em cima, que tem que pagar. Então, assim, tem essas taxas de juros em cima por ser uma venda a prazo. Que nem quando a gente vende mercadoria a prazo. Então, o valor do equipamento não é esses 120.000 propriamente dito. Tem essa taxa aqui que a gente tem que calcular de juros que está sendo paga acima, além do valor do equipamento. A gente vai fazer assim, ó. 30.000 é a parcela à vista e as outras três de 30.000. Tá vendo aqui? A gente vai pegar essa taxazinha de 10% e vai dividir sobre juros compostos, claro, cada parcela. Então, a primeira parcela, a gente vai dividir 30.000 dividido por 1 mais a taxa de 10% por 1,1, a gente vai obter esses 27.000 aqui, 200. Na segunda parcela, 30.000 mais 1 vezes mais 1 mais 10%, que fica 1,1 elevado a 2. Por ser a segunda parcela, a gente vai ter 24.793. Por que a gente faz isso? Porque as taxas compostas são assim, né? No juros simples, é composto. Então, cada parcela, a taxa vai ser maior. Então, na terceira parcela, vai ser 30.000 sobre 1,1 elevado a 3. Acho que é 1,331. Aí, vai dar esses 22.000 aqui, 539,44. A diferença entre o valor realmente da parcela e o valor pago são os juros de cada parcela. Aí, com o decorrer do tempo, os juros aumentam, claro. É mais insegurança, quanto mais você vai demorar a pagar, é mais insegurança para o vendedor. Então, a taxa de juros tem que ser maior para valer a pena, né? Aí, quando você soma aqui o valorzinho que vai ser realmente pago pelo equipamento e o realmente pago pelos encargos, você vai ter o valor total pago no financiamento do equipamento e nos encargos financeiros. Ou seja, a instalação, né, equipamento, desculpa, é a instalação. A instalação realmente vale 74.605 mais esses 30.000. Por quê? Pela instalação mesmo, eu estou pagando 30.000 agora e 74.605 parceladamente. O resto eu estou pagando de juros por ser parcelado. A instalação vale mesmo, ó, só esses 104.605,56 centavos. O resto é encargo financeiro. Então, a gente vai colocar isso no nosso lançamento. Ó, instalação. O valor da instalação que a gente coloca no orçamento, que a gente coloca no balanço, é o valor realmente dela, não o valor pago por ela, que vão ser esses 104.605,56 centavos. O outro débito aqui vão ser
os encargos financeiros, porque eles vão diminuir o valor da instalação, né? Fica aqui junto com ela. O outro lançamento mais tranquilo é o que sai agora. Paguei à vista. Então, o que vai sair agora é o que vai sair de bancos, que é só os 30 mil, e o resto vai ser o financiamento, que é o que eu vou pagar parcelado. É o que eu estou financiando para poder comprar essa instalação. Financiamento de 90 mil. Ok? Próximo lançamento. Venda de metade do estoque em 3 parcelas mensais e consecutivas de 25 mil cada. Se esta venda fosse efetuada à vista, seria pelo valor de 65 mil. Isso significa uma taxa de juros de 7,5111% ao mês. Essa aqui é a taxa efetiva que a gente vai usar para trazer as parcelas ao valor presente para poder colocar no balanço. Porque o balanço, lembra que é uma fotinha? É como se fosse uma foto. É como se fosse a empresa agora. Então tem que estar tudo no valor presente, porque é uma coisa agora. Então a gente tem que trazer essas parcelas no valor presente. Aqui tá com 2 débitos, mercadorias. Uai. As mercadorias não tem nenhum ajuste aqui, então esses 2 débitos tá errado, ok? Ele deve ter colocado, ter sido um erro de digitação. Como esse lançamento aqui já é feito há muito tempo, eu vou passar só mais rápido por ele. Ó, ignora esses 2 débitos, porque não tem nenhum ajuste ali. A venda. Duplicados é receber de 75 mil, porque são 3 parcelas de 25 mil, então o que eu vou receber é 75 mil, então vai ser umas duplicatas a receber de 75 mil, que eu tenho que receber, e receitas de vendas, porque eu vendi 75 mil. Vão sair do meu balanço 30 mil, porque ele falou que era metade, né, das mercadorias, e antes tinha 60 mil aqui, ó, tá vendo? Então vai sair 30 mil, e o custo vai ser de 30 mil, não tem nenhum ajuste ali, nada na mercadorias, então é só o custo mesmo dela. É só um débito. E o ajuste a valor presente. Se fosse hoje, aqui ó, se fosse hoje, essa pessoa ia pagar 65 mil. Para ser parcelado, ela está pagando a mais 10 mil reais. Então, esse ajuste para trazer o valor presente é de 10 mil reais. Crédito no balanço para diminuir esse valor de 75 mil e na DRE de 10 mil, porque o que diminui na DRE é débito, ok? Próximo lançamento. Adquire 80% da Cia Jardim por 15 mil. O valor contábil dos ativos na Cia Jardim era de 22 mil e o valor justo de 20 mil. Ó, já vemos aqui que é uma menos-valia, porque o valor contábil dela está maior do que o valor de mercado. Ela está menos valorizada no mercado. Olha só aqui, Cia Jardim. Ele pagou por 80% 15 mil reais. Só que o valor contábil dela é 17.600 e o valor justo é de 16 mil. O valor de mercado dessa companhia está 16 mil, eu só paguei 15 mil. Ou seja, eu paguei R$ 1.000 a menos do que eu deveria ter pago. Além de que ela está menos valorizada no mercado. A minha parte de 80% equivale a 1.600, ó, porque essa diferença entre o valor justo e o valor contábil é a parte que ela está menos valorizada, entendeu? Então, a gente vai colocar isso no nosso balanço. O nosso lançamento. Vai sair de banco os 15 mil que eu paguei. Eu tive um ganho nessa compra de R$ 1.000, porque no mercado, a parte que eu adquiri
adquiri valia 16 mil e eu só paguei 15 mil, então eu ganhei R$ 1.000. Além de que essa parte é menos valorizada em 1.600. Por quê? Ela está contabilmente valendo 17.600, mas no mercado ela só está como 16 mil. Então ela está menos valorizada em 1.600. Aí colocamos aqui a menos-valia de 1.600 e o investimento, que é o valor contábil dela, da parte que eu estou adquirindo, de 17.600. Paga salários do mês de junho de 2022. Falei que provavelmente esses salários a pagar ia sumir do nosso balanço. E a gente vai lá no balanço e vê quanto é que tinha que pagar. 30 mil salários a pagar. Então a gente vai lá e faz esse lançamento. Paga salários. Salários a pagar 30 mil, sai do banco 30 mil. Tranquilo. Se a barrinha declara lucro. Se a barrinha é a CIA que a gente já tinha, que falou lá nas observações, ó, que a gente tinha 60% dela. Se ela lucra, eita, se ela lucra 20 mil e eu tenho 60% dela, ou seja, a parte que me cabe desses 20 mil que vai valorizar na minha participação é só 12 mil. Então a gente vai colocar investimento permanente 12 mil como débito e como crédito uma receita de equivalência patrimonial de 12 mil. Agora, a Cia Jardim declara lucro. Cia Jardim é que a gente acabou de adquirir. Lembra que a gente comprou 80% de participação nela? Então, desses 10 mil que vai valorizar a empresa, só 80% me cabe. Então, vai ser 8 mil. Aqui, ó. Investimento permanente, débito 8 mil e receita de equivalência patrimonial em 8 mil. Próximo lançamento. Se a barrinha distribui 50% do lucro declarado. Se a barrinha é que a gente já tinha, é a de 60%. Olha só, essa daqui é a Cia Barrinha. Ela declarou lucro e isso mexeu no meu balanço em 12 mil. Se ela agora vai distribuir metade desse lucro, vai ser na minha parte que cabe à minha empresa, dos 12 mil vão ser só 6 mil. Então, ela vai distribuir 6 mil desse lucro, para mim vai entrar 6 mil em bancos, e vai tirar 6 mil da participação, então vamos creditar o investimento permanente, que é a participação nela, Cia Barrinha. Agora vai vender a participação na Cia Barrinha por 65 mil. Olha só, quando vende a participação tem que ter cuidado. Tá vendendo agora no dia 27. No dia 27 já teve o lucro, já distribuiu uma parte desse lucro, então o valor desse investimento vai estar diferente do que estava antes no balanço. Olha só, eu te, a CIA, antes de tudo, valia 40 mil. Só que ela teve um lucro de 12 mil, lembra? Então ela aumentou para 52. Depois ela distribuiu metade desse lucro. Ela diminuiu o valor dela para 46. Então agora ela está valendo 70 mil. 46 mais o ágio de 8 mil mais 16 mil. Ela está valendo 70 mil. Contudo, olha só, vendeu por 65 mil. Ou seja, ela está valendo 70 mil e eu vendi por 65 mil. Eu tive uma perda aí de 5 mil, estão vendo? Como vai ficar esse lançamento? Olha só. Vai sair o investimento da Cia Barrinha que eu tinha em 46 mil. Todo aquele cálculo que a gente acabou de fazer de 40 mil, mais os 12 mil de lucro, menos 6 mil, fica 46 mil. A mais-valia o ágio não mexe, é o mesmo que está no balanço, de 16 mil e 8 mil. Calculando, isso vale 70 mil, que nem a gente falou. O investimento estava valendo 70 mil. Eu vendi por 65, entrou no meu banco 65, contudo, valia 70 mil. Então, eu tive uma perda com venda desvantajosa, no valor de 5 mil reais. Aí fica ok. Sai do meu balanço, associa a barrinha. Efetua a apropriação de despesa de depreciação do veículo.
Indo lá nas observações, ó, a depreciação do veículo é de 20% ao ano. E o veículo vale 80 mil. Então, o que que a gente faz? Olha só. 80 mil, depreciação de 20% ao ano, isso equivale a 16 mil. Esses 20% equivale a 16 mil desses 80 mil ao ano. E a cada mês é só diminuir 1.333,33 centavos. Por quê? A cada mês vai ser 1/12 desses 16 mil. Então, é só dividir 16 mil por 12, vocês vão encontrar o valor da depreciação ao mês. E a gente vai apropriar aqui só a depreciação do mês, né? Porque só passou um mês desde o último balanço. Então, a gente vem aqui e faz a despesa de depreciação de veículos em 1.333,33 centavos. E que vai ser depreciação acumulada veículos em 1.333,33 centavos. Olha só, essa depreciação aqui de veículo, ele deu a porcentagem pra gente. A gente calcula quanto vale essa porcentagem no ano e depois divide pelo mês. E acha esse valor. É só ir dividindo e dividindo, ok? Agora, o próximo lançamento é diferente, olha só. Ele vai pedir a depreciação do equipamento. O equipamento não é em porcentagem. O equipamento não vai ser a mesma depreciação todo mês, vai ser de acordo com quanto ele trabalhou, com quanto ele produziu por mês. Nesse mês, ele produziu 1.000 horas. A gente tem que descobrir quanto vale essas 1.000 horas. Olha só, o equipamento tinha uma depreciação de 40 mil. E nas observações fala que até essa data, até a data desse balanço, o equipamento já tinha trabalhado 10.000 horas. Ou seja, essas 10.000 horas depreciaram 40 mil, que é o que está no nosso balanço. Olha só. Equipamento. Deixa eu colocar só até aqui. Ele depreciou 40 mil trabalhando 10.000 horas. Então, uma hora trabalhada vale R$ 4 de depreciação. Se aqui no nosso lançamento falou que ele trabalhou nesse mês 1.000 horas, ele vai depreciar R$ 4.000. É diferente daquele mês do veículo, que vai ser a mesma depreciação todo mês. Aqui o equipamento depende de quanto ele trabalha, mas aí é só fazer regra de 3 também, e que você vai achar esse valorzinho. Viram a diferença de uma depreciação para outra? É bem diferente. Como acho o cálculo. Mas não é lá essas coisas também, né? Depreciação acumulada equipamento. 4.000. 4.000. Próximo lançamento. Efetua o teste de recuperabilidade do equipamento. Teste de recuperabilidade é o teste de impairment, é ver se o valor que está no balanço do equipamento, do objeto, realmente é o valor que deveria estar. Nesta data, o valor de venda do mesmo é de 45.500, tendo um custo de 1.800. E tem os fluxos de caixa aqui. Sempre vai vir isso. Por quê? O equipamento vai estar com um valor no balanço. Se eu fosse vender ele hoje, ele ia ter outro valor. E esse equipamento ele é capaz de produzir alguma coisa que, trazendo ao valor presente, é outro valor. Então, tem o valor do balanço, o valor com o fluxo de caixa, com o valor de produção hoje e um valor de venda. A gente tem que calcular esses três e ver qual é o maior e qual é o menor. Como a gente faz isso? Olha aqui. O valor no balanço patrimonial, a gente tem que ter bastante atenção para fazer.
No nosso balanço patrimonial, antes estava falando que esse equipamento valia 100 mil, com uma depreciação de 40 mil, menos um ajuste de 10 mil. Agora, a gente já vai ter a mais esses 4 mil da depreciação que a gente acabou de fazer. Então, o valor no nosso equipamento é outro. É de 100 mil menos os 44 mil, menos 10 mil. Vai dar 46 mil. Então, no nosso balanço, o equipamento está com o valor de 40 mil. Mas será que esse é o valor justo de colocar no balanço? Vamos ver. O valor de venda falou que seria de 45.500 com o custo de 1.800. Então, ganharia realmente vendendo, o valor líquido vendendo esse equipamento vai ser de 43.700. Tranquilo. Aí a gente tem que fazer o valor de uso também, que é um pouquinho mais complicado, mas não é difícil também. A cada semestre, esse equipamento é capaz de produzir tanto. Olha só, no primeiro semestre 18 mil, no segundo 15 mil, depois 12 mil nos outros dois. Esse valor seria 57 mil. Contudo, trazendo a valor presente, olha só, a gente vai ter um valor. Para trazer a valor presente, a gente vai usar juros efetivos, taxa composta, do mesmo jeito que a gente faz na venda. 18 mil dividido por 1 mais a taxa, 15 mil dividido por 1 mais a taxa elevada a 2, porque é o segundo semestre, 12 mil dividido por 1 mais a taxa elevada a 3, porque é o terceiro semestre, e 12 mil dividido por 1 mais a taxa elevada a 4, porque é o quarto semestre. Ele vai dar a taxa para vocês, aqui a taxa é de 12% ao semestre. Aí vocês vão achar os valorzinhos, esses valorzinhos aqui. Esse é o valor desse fluxo de caixa hoje, porque o balanço patrimonial é sobre hoje, então tem que ser o valor presente. Ao somar esses valores que a gente teve depois de calcular quanto vale os fluxos de caixa dividido pela taxa, a gente vai ter 44.196,92. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ver desses dois aqui, o valor de venda hoje ou o valor de uso entre os dois, qual é o maior? Porque é o maior valor que a gente tem do equipamento. É importante colocar no nosso balanço qual é o valor justo dele e o valor real, mas o maior. E aí tá vendo que entre o valor de venda e o valor de uso, o maior é o valor de uso. Há casos que vai ser o valor de venda, então a gente pega o valor de venda, mas nesse caso é o valor de uso. E tá vendo que o valor no balanço patrimonial é maior do que o valor de uso? A gente tem que fazer um ajuste aí, porque a contabilidade brasileira, ela é conservadora. Eu não posso colocar no meu balanço um valor maior do que realmente é. Então, tá no meu balanço o valor do equipamento em 46 mil, mas na verdade o máximo que eu consigo ganhar com ele hoje é o valor de uso com produção, que é de 44 mil, não é de 46. Então, a gente vai prezar por isso daqui. A gente vai ver qual é a diferença entre esses dois valores e vai colocar no nosso lançamento. Como a gente vai fazer isso? Olha só. Calculando a diferença, vai dar 1.803,08. 1.803,08. E qual vai ser o nome? Vocês concordam comigo que vai ter um ajuste e o ajuste vai diminuir o valor desse equipamento? Então, como débito, a gente vai ter perda com desvalorização de imobilizado, sendo o equipamento, em 1.803,08. E no crédito vai ser o ajuste, porque o ajuste vai entrar lá no ativo, diminuindo o equipamento, o valor do equipamento. E o que diminui no ativo é crédito. Então, aqui vai ser o nosso ajustezinho. Ajuste a valor recuperável meta. Ok? Esse teste de recuperabilidade tem vários cálculozinhos, mas não é muito complicado, é só porque é muitos detalhes. Depois que você entende para que cálculo, cada cálculozinho, não fica tão complicado assim. E eu espero que eu tenha explicado bonitinho para vocês entenderem. Próximo lançamento, apropriação de despesa de seguros. Essa despesa de seguros é tranquila.
é aquele lá que vai estar no nosso balanço, o seguro, 12 mil. É só aquele que você tem que ter a observação de olhar quando que foi assinado o contrato, mas acabou de ser assinado para 10 meses, então esses 12 mil é para 10 meses, ou seja, para um mês vai ser 1.200. A gente só vai apropriar esses 1.200. Pronto, apropriou 1.200. Despesa de seguros como débito e seguros antecipados como crédito, porque ele vai entrar lá no balanço e vai diminuir o que está lá no ativo de seguros antecipados. Os salários do mês totalizam 25 e serão pagos no próximo mês. Ou seja, a gente vai criar aqui essa competência de salários a pagar. É diferente de pagar os que já estão no balanço. A gente vai colocar no balanço. Como faz isso? Despesa de salários, porque está incorrendo agora tendo que pagar esses salários, por mais que não vão ser pagos agora, está acontecendo agora a despesa. E salários a pagar como crédito, porque vai entrar lá no balanço para ser pagos mês que vem. E o próximo lançamento, se eu não me engano, é o último. Não, quase o último. Recebe a primeira parcela da venda do dia 1/1/7, que foi aquela venda das mercadorias. Essa daqui é um lançamento batido já, 1000 vezes. Ó, dividiu a primeira parcela por 1 mais a taxa, vai encontrar o valor realmente da parcela e dos encargos financeiros. É só colocar lá. Bancos, vai entrar o valor total que tem que receber das duplicatas, claro. Vai diminuir duplicatas a receber, porque uma parcela já está sendo paga, então tem que diminuir tudo aquilo que você tem que receber. E o AVP do balanço vai diminuir e vai criar aqui uma receitinha de juros de 1.746. Tranquilo. Próximo lançamento. Vende veículo por 17 mil. Temos que nos atentar que o valor do veículo não vai ser mais aquele valor que estava lá no balanço. Ele vai ter agora um valor diferente porque ele depreciou o valor da parcela, mas não é grande coisa. A gente tem que ir lá no balanço e ver quanto vale esse veículo. O veículo vale 80 mil, antes ele tinha uma depreciação de 50 mil, mais a desse mês de 1.300 vai aumentar essa depreciação, e o ajuste a valor recuperável não vai mudar porque não teve nenhum teste de recuperabilidade sobre o veículo nesse mês. Então a gente só vai tirar. Ó, vai sair o veículo no valor de 80 mil, que nem tinha lá no balanço. Tem o ajuste a valor recuperável de 10 mil. Eita, deixa eu colocar isso pra cá. Lembra que era 10 mil? O que vai mudar é a depreciação que a gente vai colocar bem aqui agora. Depreciação acumulada veículo, que vai ser os 50 mil mais aquele 1.000 que a gente lançou nesse mês, né? Aquele 1.333. Então, a depreciação vai ficar agora em 51.333. Vai entrar no nosso banco o valor que eu vendi o veículo, que foi quanto? 17 mil. 17 mil. Quando vocês virem qual é o valor real do veículo, que seria esses 80 mil, menos 51 mil, menos 10 mil, você vê que o veículo está valendo 18.666,67. Ou seja, eu deveria ter vendido ele por 18.666,67. Mas eu vendi por 17, eu vendi pelo um valor menor. Ou seja,
eu tive uma perda com venda desvantajosa de veículo em 1666 e 67. Pronto. Próximo lançamento. A instalação produziu 400 peças. Legais. Legal. Lembra aquela instalação que a gente comprou que falava que ela tinha uma capacidade de produzir 10 mil peças? Então, ela produziu 400 mil. 400 peças. O que a gente faz? Olha só, cadê a instalação aqui? Tem que ter uma atençãozinha. Por quê? Lembra que, por mais que o valor total que a gente vai pagar para ter essa instalação seja de 120 mil, a instalação vale 104.605. Então, esse daqui é o valor dela que a gente vai fazer em cima da depreciação também, porque a minha instalação vale mesmo 104 mil, não é 120. Então, olha só, a depreciação vai ser 104.605,56 para produzir 10 mil peças. Para produzir as 400 que eu quero, faz regrinha de 3, você vai ver que foi 4.184,22 da instalação. Então, esse daqui vai ser o valor da depreciação dela. Tem que ter esse cuidadozinho, não é sobre o valor total que a gente vai pagar da depreciação, da instalação. É o valor que realmente vale a instalação. Esse lançamento aqui tem que ter cuidado, é tranquilo, mas exige atenção. Instalação. Paga a primeira parcela da compra a prazo da instalação. Legal. É como venda de mercadoria, só que agora você está comprando. A gente vai ver quanto que você realmente pagou e quanto realmente é de juros. Você paga 30 mil, então vai diminuir o financiamento em 30 mil, você vai tirar do seu banco 30 mil. Só que desses 30 mil, 2.700 é encargos financeiros, então a gente faz o lançamento dos encargos também. Olha só. Financiamento vai diminuir é débito, porque o financiamento fica lá no nosso passivozinho, e o que diminui o passivo é débito. E vai sair de bancos em crédito, né? Se diminui bancos, é crédito. 30 mil, você está pagando 30 mil. E desses 30 mil, 2.727 foi de juros, foi de encargos financeiros. 2.727,27. A despesazinha de juros com o financiamento. Deixa eu colocar só assim, fim. Mas é fim de financiamento, né? Encargos financeiros, é diferente. 727,27. Ok? Tá bom? Acho que esse foi o último lançamento. Vai pedir DRL. É. Após efetuar todos os lançamentos, elabora DRE. Aí vai fazer todos os razonetezinhos e a gente vai chegar na nossa DRE. Olha só. Receita de vendas foi aquela venda de metade de estoque que você paga em 3 parcelas de 75 mil. Tem um AVP de 10 mil. Então, a receita líquida de venda mesmo foi 65 mil, com um custinho de 30 mil. Lembre-se, CMV lá, tranquilo. Vai ter um lucro bruto de 35 mil. Aí todas as despesas do mês de salário, seguro, de depreciação estão aqui. Também teve uma perda na venda do investimento da C-Barrinha, porque ele valia 70 mil e a gente pagou só 65 mil, coloca essa perda aqui também. Também teve uma perda na venda do imobilizado e uma
uma perda por desvalorização de imobilizado, que a gente encontrou essa perda aqui com o teste de impairment do equipamento. Teve um ganho com compra vantajosa na CIA Jardim, uma receita de equivalência patrimonial nas duas CIAs, quando elas lucraram, a gente coloca tudo aqui. Depois que soma e diminui tudo, a gente vai ter o lucro operacional. Aí a gente vai colocar, adicionar a receita de juros com a venda a prazo e vamos tirar a despesa de juros do financiamento. Vai ter um lucro líquido. Esse lucro líquido vai vir aqui para o balanço, ó. Virou reserva aqui, ó, no patrimônio líquido. Não esqueçam disso. Nosso balanço. Vamos ter aqui bancos, as duplicatas a receber, que vai ser diminuída do ajuste a valor patrimonial, né? Mercadorias diminuiu pela metade, os seguros também vai ter diminuído em 1.200, porque a gente já usou um pouquinho nesse mês. Todas essas contas se modificaram. Tem que fazer o razonete bonitinho com todas elas para não errar aqui. Saiu um antigo investimento que tinha da CIA Barrinha, entrou da CIA Jardim. O equipamento aumentou a depreciação, também aumentou o ajuste a valor recuperável, que a gente fez o teste de recuperabilidade e diminuiu o valor do equipamento, modificou tudo aqui. E a instalação que teve a depreciação porque ela produziu 400 peças. E olha só, o valor que vem aqui no balanço não é dos 120 mil que a gente paga, é dos 104.605,56 centavos, que é o valor que realmente vale a instalação. Isso daqui tem que ter atenção. Aqui no passivo vai ter outro valor de salários a pagar, porque agora é os salários desse mês de julho. Contas a pagar permanece a mesma coisa, a gente não mexeu nessa conta. E o financiamento que eu falei para vocês, ó, vem aqui para o passivo, o que é a conta que a gente vai pagar parcelado aqui no passivo, com os encargos financeiros diminuindo o valor do financiamento. E aí, somando tudo, vai bater o balanço. E aí é isso. Uma listinha grande com vários detalhes. E qualquer dúvida, vocês podem me perguntar para outro monitor. Espero que tenha entendido tudo. Se não, tirem suas dúvidas. E boa sorte, gente. Muito obrigada.